Há mais de 20 anos, a TV Cinturão Verde faz parte da história de Cianorte e de toda a região, levando informação, cultura e entretenimento para milhares de lares. Hoje, essa trajetória ganha um novo capítulo. Nasce oficialmente a Rede Cinturão Verde de Televisão, ampliando sua presença e se tornando ainda mais forte. Com transmissões em Cianorte, canal 17.1, Umuarama, canal 44.1, Cafelândia, canal 20.1, Nova Cantu, canal 16.1, Campina da Lagoa, canal 44.1 e Maringá, canal 10. A Rede Cinturão Verde inicia sua expansão com uma estrutura sólida, moderna e preparada para o futuro. Rede Cinturão Verde de Televisão, conectando pessoas em todo o Brasil. A comunicação regional, agora para todo o país. Programação voltada para a família. Programa 190 com Roberto Ascioli. Trânsito com doutora Sônia Ingladt. Culto da Família com o apóstolo Celso Santos. Programa Gilmar Gil. Programa Bom Dia Maringá e muitas outras atrações. Boa tarde, eu sou a Josi Cozempo e estamos aqui novamente juntinhos no canal 17, na Rede Cinturão Verde Televisão, num programa sobre isso de segunda a sexta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio sobre isso. E hoje nós vamos para um tema que atravessa vidas, transforma histórias, o poder da educação, do trabalho e da construção de um legado. Histórias que começam cedo, que enfrentam desafios e que amadurecem antes do tempo e que justamente por isso inspiram tanta gente. O nosso convidado de hoje é alguém que representa Cianorte com orgulho, que cresceu junto com a cidade e que ao longo dos anos se tornou referência pela ética, pelo conhecimento e pela capacidade de formar pessoas. Uma história real, forte, de persistência e impacto. O nosso convidado de hoje é Marcos Arli Cortes, contador, administrador, professor universitário e empresário. Nascido e criado em Cianorte, começou a trabalhar ainda na adolescência e construiu uma sólida trajetória profissional. Foram 25 anos de carreira dentro da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, onde se especializou nas áreas contábil, fiscal e de gestão de qualidade. Há 10 anos é professor da Unipar, formando profissionais e impactando gerações. É também proprietário da Cortes Assessoria Contábil, uma empresa que leva a sua visão de ética e técnica para o atendimento de clientes e organizações. Marcos é casado com a contadora e administradora Renata Rainieri e é pai do Lorenzo. Ele traz uma trajetória marcada pela disciplina, pela educação e pelo legado que deixou e continua deixando em cada lugar por onde passa. Marcos, muito bem-vindo aqui ao Sobre Isso. É um prazer muito grande receber você aqui. Eu que agradeço, o convite. Eu acompanho o programa de vocês sobre isso e é para mim um prazer, e um orgulho estar aqui, falar um pouquinho e conversar com vocês. Nós ficamos muito felizes por saber que você acompanha, e por estar aqui e trazer informações que são tão importantes para nós e para o nosso público aqui. Ô Marcos, você que começou, muito jovem, a trabalhar aos 11 anos, em que momento você percebeu que a sua infância seria diferente da de muitas outras crianças? Então, realmente, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 para 12 anos eu comecei a trabalhar. Venho de uma família simples, humilde, e eu senti, naquele momento, que era necessário ajudar os meus pais. Você teve uma oportunidade e falou, comecei a trabalhar em supermercados, a ajudar. Então, minha carreira, meu irmão é de supermercado, então eu venho de criança trabalhando em supermercado, e eu senti que realmente eu precisava ajudar os meus pais, eu falo hoje para o meu filho, que eu não tinha nem coragem de pedir algo para o meu pai, que eu sabia que ele não tinha condição, Meu pai era um coração imenso, mas ele não tinha condição. Você sentia o desejo de ajudá-lo. Exatamente, eu sentia aquela necessidade de realmente ajudar, que eu já tinha condição. Hoje uma criança, hoje 11 anos, 12 anos é criança,
Nós temos filhos aí, né, nessa idade, a gente vê como é diferente, né? Exatamente, mas naquela época a gente já sentia essa responsabilidade, né, essa vontade de poder ajudar, de poder contribuir. E o que aquele primeiro contato com o trabalho te ensinou sobre a responsabilidade, o valor, o esforço? Isso para mim eu carrego como um orgulho, né? Muitas pessoas falam, meu filho hoje também de novo, né? Me pergunta às vezes de alguma brincadeira, se eu fiz, e eu falo, filho, o pai não brincou disso. Por quê? Porque realmente comecei a trabalhar muito cedo. Mas isso também me deu uma maturidade, me deu uma segurança, né? Então eu falo que isso foi Visão de mundo, né? um peso muito grande em relação, né, à maturidade. Então isso eu falo que me ajudou muito, né, não só de ajudar a família, mas eu como pessoa também, como profissional. E aos 14 anos você entra como office boy na Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná. E você já imaginava que ali seria um vínculo, né? Iniciaria um vínculo de 25 anos? Então, na realidade, eu saí do supermercado e teve uma vaga na Companhia Melhoramentos, né? Eu estava com 14 anos, tinha feito datilografia naquela época. Então já estava habilitado para trabalhar. Já estava habilitado, tinha datilografia, tinha terminado datilografia. E fui fazer um teste e fui aprovado. Então entrei na companhia com 14 anos, de office boy, né? Carregando papel. Hoje nem tem mais, porque hoje é muito eletrônico. Mas eu sabia que ali eu ia ter né, esperava ter uma carreira longa, mas não que fosse 25 anos, né, praticamente uma vida, né. Hoje eu falo para os meus alunos normalmente têm ali 20, 22 anos, né, mais do que a vida inteira deles dedicada a uma empresa. É interessante, Marcos, como que você colocou, né? Que muitos alunos seus não têm, em idade, o tempo de dedicação que você teve a essa empresa, de vivência que você teve nessa empresa, né? Ô Marcos, o que essa empresa representou, não apenas para a sua carreira, mas para a sua formação como pessoa? Essa empresa foi assim um marco, né? É uma empresa que construiu meu legado de profissional, de pessoa, né? Uma empresa grande na nossa região, né, uma empresa muito honesta, uma empresa muito idônea, uma empresa que é muito organizada. Até hoje eu tenho muito contato, né, com a diretoria, né, com os colaboradores que eu trabalhei lá. Então foi uma empresa que transformou, né, né, o meu profissional, aprendi muito. Então, assim, hoje tudo do que eu sei de conceitos que eu trabalho hoje na minha empresa, com os meus alunos, com os meus clientes, é aquilo que eu trago, né, dessa empresa, da Companhia Melhoramentos. Então, assim, é uma escola que até hoje é uma empresa extremamente conceituada. Marcos, como que foi desde o início? A sede da empresa era em Jussara, você trabalhava lá, como que foi? Isso, eu morava em Cianorte, né, e ia todo dia de ônibus, pegava o ônibus 6h15, 6h20 da manhã e chegava às 18, às 18h15 da tarde. Então, todo dia fazendo esse trajeto. Eles disponibilizavam o ônibus para levar, buscar. Isso. Então, como a sede fica em Jussara é uma cidade, né, bem menor que Cianorte, uma grande parte dos funcionários, principalmente da área administrativa, que era a área que eu atuava, era de Cianorte. Então, tinha alguns ônibus que levavam, né, e traziam o pessoal diariamente. E você, né, do decorrer desses anos, você passou por vários setores até se tornar uma referência técnica, né? Houve um momento que você percebeu, deu um start, eu encontrei meu lugar, é aqui, é isso que eu quero fazer? Como eu trabalhei, né, em vários setores da empresa, então entrei como contínuo, depois fui para auxiliar de escritório, né, então fui almejando outras áreas, outros setores, e isso foi me dando bagagem em cada área que eu estava passando. Então, ia para o financeiro, ia para o almoxarifado, os últimos 10 anos da empresa fui supervisor de informática, né? Muitas pessoas me perguntam, nossa, mas como que um contador foi supervisor de uma área de TI, né, que é uma área diferente, mas eu falo que isso é a dinâmica, né? Isso é a gestão que trata isso de uma forma ampla. Foi um desenvolvimento muito grande. Exatamente. Então foi, né, com essa passagem em vários setores, em várias áreas,
além da unidade de Jussara, né, a Companhia Melhoramentos, ela tinha outras unidades, São Paulo, Jacarezinho, interior de São Paulo, e nós íamos até essas outras unidades também para fazer implantação de sistemas, né, de programas de qualidade, de programas de gestão. Então isso também nos deu uma bagagem razoável. E você falando em implantação de sistemas, participar da implantação do 5S e da ISO 9000, numa época em que ainda no Brasil era muito raro, mudou a sua forma de enxergar o processo e as pessoas? Muito, Josi. Na realidade, hoje, quando a gente fala de um programa 5S, de um programa de qualidade total, de uma ISO 9000, ISO 14000, isso é muito comum, muito prático. Empresas de pequeno porte hoje possuem essas certificações, mas exatamente como você falou, né? Há 30 anos atrás, isso era muito complexo, isso era coisa de outro mundo, e participar dessas implantações, né, de 5S, de ISO 9000, qualidade total, né, fui auditores da 5S, auditor da ISO também, por vários anos, e isso me deu conceitos que eu carrego até hoje. Estavam conversando esses dias com os meus alunos também e clientes, que muitos comentam que na área contábil isso muda muito, na área de qualidade as coisas mudam muito rápido, mas a parte conceitual, né, o conceito, os programas, os controles, os processos, isso são conceituais. Então, mesmo que nós tenhamos implantado isso há 30 anos atrás, Isso permanece. esses conceitos permanecem e eles são atuais até hoje. E hoje, mais do que nunca, continua sendo muito importante, né, Marcos? Marcos, e mesmo trabalhando, você investiu fortemente na formação acadêmica. O que a educação representava para você naquele momento? A educação era tudo. Eu tinha um bom trabalho, a Companhia Melhoramentos era como se fosse, na época, um cargo público, né, uma empresa conceituada, uma empresa muito estável, mas eu sentia que eu também tinha que estudar. Então, assim que eu terminei o segundo grau, né, na época, fiz o vestibular da UEM, né, fui aprovado, iniciei ciências contábeis na UEM. Então, para mim, o estudo era muito importante, assim como trabalhar também numa empresa renomada era importante, mas o estudo também me carregava, né, para um futuro próspero. Eu sabia que não era só a empresa que ia me trazer isso, o meu estudo também ia conduzir para isso. E é muito interessante porque muitas pessoas, quando alcançam a remuneração desejada, deixam de buscar mais, né? E você seguiu buscando mais aprendizado, mais formações. Exatamente, você falou uma coisa muito importante. Hoje, às vezes, eu vejo os jovens com um bom emprego, às vezes de vendedor, né, realmente tem um bom salário, e não querem estudar. Por quê? Porque quando vão para o estudo, de repente vão ter que fazer um estágio, vão ter que regredir naquele momento o salário, e eles não querem, né, mas eles não visualizam exatamente o futuro, né, visualizam o imediatismo. Né, mas eu, na época, não. Na época, eu analisava o quê? Olha, qual vai ser o meu futuro daqui 5, 10, 15, 20 anos? Pensar no que está plantando também, né? No que você vai colher depois. Exatamente. Então, naquele momento, né, era árduo, era difícil, né? Eu acordava 5 horas da manhã, eu ia para a Companhia Melhoramentos, chegava às 18h15, 18h20, ia para a universidade, chegava meia-noite, ia estudar, né, dormia 3, 4 horas por noite, mas é algo que realmente é prazeroso. Hoje ver os resultados que a gente colhe, né, do tempo que a gente... Uma rotina pesada, mas que te levou também a ser professor na mesma universidade que você se formou, né? Você foi aprovado em primeiro lugar no concurso de professor da UEM. Isso foi um marco. O que significou para quem veio de uma trajetória tão prática, se tornar um professor ali, sendo aprovado em primeiro lugar? Foi, na época, algo assim que eu não consigo explicar, porque eu era recém-formado na UEM, tinha terminado a graduação, tinha iniciado uma pós-graduação, e quando eu fui fazer o concurso, né, os outros concorrentes, eles possuíam um mestrado, então eles estavam muito à frente. Inclusive na própria banca que eu fui de professores, né, um dos professores, eu lembro na época, que ele falou: olha, Marcos, né, realmente você
está numa pontuação menor, porque o outro candidato já tem mestrado, né, e a gratificação de ser aprovado, né, em primeiro lugar. Mas dentro da universidade, no tempo que eu fui aluno, eu publiquei vários artigos, eu fiz vários seminários, eu participei de muitos eventos, que isso também contou, né, para minha pontuação, que eu conseguisse ser aprovado em primeiro lugar. Então foi uma dedicação que já vinha de tempos, né? Além da experiência que você já tinha na companhia, toda essa dedicação durante o decorrer dos anos no curso. Exatamente. Então, assim, né, além da empresa, da parte técnica, aquilo que eu conhecia, também dentro da universidade desenvolver, né, essa parte científica, de criar artigos, de preparar seminários, né, isso era algo além, que depois teve um retorno, né, aí muito, muito feliz com a aprovação do concurso da UEM. Ô Marcos, e em que momento você percebeu que ensinar não era apenas uma profissão, mas era uma missão para você? Isso, Josi, eu tive desde muito pequeno, quando eu entrei na Companhia Melhoramentos, né, com 14 anos, com 16, 17 anos, eu já treinava outros colaboradores dentro da empresa, né, então eu fui muito um facilitador também dentro da empresa, a gente falava, né, criava muito esse nome, facilitador. Então, quando tinha um treinamento de um sistema novo, eu ia lá, aprendia, recebia esse treinamento e repassava, né, para os companheiros, para os colegas de trabalho. Dentro da empresa e nas unidades em outras cidades também. Exatamente. Então, a gente aprendia o processo novo, o sistema novo, um módulo diferenciado e ia replicando isso para os demais colaboradores. Então, essa questão de ensinar, de compartilhar aquilo que eu conhecia, né, já vem de muito, né, já vem de muito tempo. E quando eu tive a oportunidade de ser, né, professor, de fazer o concurso, isso já veio com mais força, né, realmente de ser aí algo diferente em relação de não só produzir, mas também repassar aquilo que a gente conhecia. Ô Marcos, nós vemos aqui que você tem um apreço por ensinar, né? Mas que você também tem uma dedicação muito grande pelo aprender, inclusive pela sua própria trajetória, que mostra como você cresceu dentro da empresa e posteriormente. Isso, sempre, porque eu falo assim, isso eu falo para os meus alunos hoje, para os meus clientes, para os meus amigos, quando a gente vai ensinar, a gente tem que aprender muito mais do que ensinar, né? Isso é como se fosse um elo, né? Quanto mais você ensina, mais você tem que aprender, mais você tem que estudar, mais você tem que se capacitar, porque hoje as pessoas cobram, né? As pessoas sugam aqueles que sabem. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você aprende, mais você tem para ensinar, né? Exatamente. Então isso um incentiva o outro, né? O aprendizado incentiva você a ensinar, o ensino te faz buscar mais aprendizado. Exatamente. Então, assim, né, um engaja com o outro e isso é fantástico. E o que mais te emociona hoje? Olhar para os seus alunos ou perceber que muitos deles se tornaram colegas e parceiros? Isso é muito gratificante. Tem pessoas que até me criticam por isso. Olha, mas você está ensinando o seu aluno ou você está criando um parceiro aluno, né, que eu tenho parceiros alunos até hoje, né, que eles se formaram e eu ajudo eles, né, em parcerias. E às vezes as pessoas me criticam, olha, você está aí dando a mão para o seu concorrente, né, e isso é muito benéfico. Isso hoje não são concorrentes, são parceiros, um acrescenta para o outro. Então, quando a gente passa a ver as pessoas não só como concorrente, né, como adversários, e a gente passa a ver como parceiros, né, como pessoas que estão construindo junto, né, porque a gente brinca, né, o sol é para todos, então isso é muito gratificante. E podem agregar simultaneamente, né, todos, aqueles que estudaram com você, eles podem em algum momento somar também algo para você, né? Exatamente, eu tenho alunos, né, que são professores hoje também, que já fizeram mestrado, que já fizeram doutorado, então aquilo, né, seguiu alguma coisa do que eu passei, hoje são melhores, né, estão à frente, e isso a gente não fala, não tem inveja, não tem
Porque isso, quando eu vejo um aluno, né, um ex-aluno que é professor, isso é muito gratificante. Você saber que você fez parte da história daquela pessoa e que ela está ali, né? Que de algum modo você participou. Exatamente. Hoje mesmo eu estava na academia de manhã, encontrei um ex-aluno, um aluno que é professor universitário, e até hoje, oi professor, como é que você está? Tudo bem? Né? Ele ainda chama de professor. Exatamente. Então, assim, isso faz 10 anos que ele foi meu aluno e ainda hoje chama de professor. Então, isso realmente que você chega, né, a gente fica emocionado de receber esse tratamento. Significa que a gente fez um marco. Fez bem e ganhou o respeito dessa pessoa, né? Exatamente. Ô Marcos, e a Cortez Assessoria Contábil nasce também desse histórico de relações e de credibilidade que você tem. O que você faz questão de preservar na sua empresa? Na minha empresa, Josi, quando eu criei a Cortez Assessoria, eu criei com o propósito dela ser um pouco diferente em relação aos outros escritórios que tinha na cidade. Não que nós somos melhores ou piores que ninguém, mas eu queria trazer um conceito de auxiliar e ajudar o empresário na gestão. Porque o contador, ele e foi muito tempo visto como uma pessoa que trabalha para o governo e o cliente é que paga. Então sempre ele foi aquela pessoa de trazer mal informação, de trazer só conta para pagar, de só trazer imposto. Essa era a ideia que o contador trazia. E a gente quis trazer uma coisa diferente. Olha, eu vou ajudar o empresário, é o empresário que me paga. Ou você vai ter que pagar de qualquer jeito. Eu quero te ajudar a fazer isso da forma mais tranquila. Exatamente. Eu quero construir algo para o empresário para que ele pague o honorário e ele fala assim, olha, eu estou pagando o honorário, mas esse contador ele está trazendo algo a mais, ele está trazendo algo diferente, ele está me acrescentando. Vale a pena o investimento porque tem uma devolutiva bacana para a minha empresa. Exatamente, eu não estou pagando só o contador para ele trabalhar para o governo. Então a Cortez Assessoria ela foi um pouco disso, né? Trabalhar a gestão, ajudar o empresário, principalmente hoje que a gente faz, né, no planejamento tributário, no planejamento de gestão das empresas, e graças a Deus aí tem dado muito esse é o tipo de empresa que faz a diferença, né? Porque, como você falou, podem existir muitos, mas o trabalho diferenciado, o atendimento diferenciado faz toda a diferença para a pessoa que vai receber isso, que muitas vezes não tem conhecimento nenhum nessa área, né? Então esse acompanhamento, essa assistência é que muda no final, né? Perfeito, exatamente isso. Hoje, dentro do mercado, a gente tem que ser diferente, né? Tem que apresentar algo diferente, né? Hoje a concorrência é muito grande, a gente fala não só de produto, de serviço, então nós temos que realmente apresentar algo diferente para o nosso cliente e agregar, né? E eu sempre falo isso, né? Nós temos que agregar para o nosso cliente. Ô Marcos, e além dos serviços contábeis, você também oferece o serviço de consultoria. Perfeito, exatamente. Isso é um trabalho em conjunto. Porque só a contabilidade ela fica muito engessada, ela é muito técnica. Eu falo que a parte contábil ela é muito sistemática. E quando a gente faz um trabalho de consultoria, de assessoria, aí sim nós conseguimos levar esse diferencial para o nosso cliente, né? Apresentando um planejamento tributário, um planejamento de fluxo de caixa, uma demonstração de resultado gerencial, onde que realmente ele pode enxergar as informações adequadas da sua empresa e ter uma gestão mais eficiente. Inclusive você atende ex-alunos, ex-colegas, né? Isso diz muito sobre a confiança que as pessoas têm em você. E como que se constrói uma reputação assim ao longo do tempo? Josi, eu falo, meu pai, eu fiz uma pergunta para meu pai era muito simples, meu pai era semi-analfabeto, e um dia como criança eu perguntei para o meu pai como que ganhava dinheiro, né? E o meu pai falou, meu filho, eu só sei de uma forma, trabalhando, de uma forma muito, muito segura. Ele falou, nós só ganhamos dinheiro legal trabalhando. E isso vem realmente de muito trabalho, de muita dedicação. Eu vejo hoje, o que você comentou, vários clientes eram ex-alunos, então já tinham uma confiança de mim como professor. Outros clientes são ex-colegas de trabalho, né, que também trabalhavam comigo na Companhia Melhoramentos, hoje também são empresários e hoje fazem a contabilidade com a nossa empresa. Então, tanto alunos, né, ex-alunos, quanto ex-colegas de trabalho
tinha essa referência, né, de nós de trabalho, e vieram para que a gente pudesse agregar junto com eles. Então isso é muito gratificante. Isso mostra que você deixou um marco muito positivo na vida dessas pessoas, né? Exatamente. Isso a gente fica feliz, porque eu falo que é o que a gente pode deixar, é um legado, é um marco, de uma forma, né, produtiva, uma forma importante na vida das pessoas. Ô Marcos, você mencionou também aqui o seu pai. Você perdeu os seus pais muito cedo e precisou amadurecer rapidamente. O que esse período te ensinou sobre escolhas e sobre prioridades? Isso é difícil, né? Eu ainda estava em casa, né, quando meu pai primeiramente faleceu, depois a minha mãe. E esse amadurecimento ele já vem. Meu pai e minha mãe também teve um tempo doente e a gente sempre ali cuidando deles. Então, desde muito novo, isso também já foi um amadurecimento. E depois, realmente, com a perda deles, aí mais ainda, né, a responsabilidade de realmente, olha, agora é com você, agora é só você, não tem pai, você não tem mãe, né? É claro que hoje a gente fala que não é só a questão financeira, né? O pai e a mãe, ele é um apoio, ele é uma cobertura emocional. Exatamente. Então isso eu falo que, né, já faz 20 e poucos anos que eu perdi a minha mãe e meu pai, mas a bala a gente sente falta porque são conselhos, são experiência e amor, e isso realmente dinheiro não compra. O Marcos, e hoje, como pai do Lourenço, o que dessa história você faz questão de transmitir para ele? Hoje eu falo para o meu filho muitas coisas que eu aprendi com o meu pai. Eu sempre falo, né, para o Lourenço Filho, né, o vô era semi-analfabeto, mas o que ele me ensinou, o que ele me deu de educação é o que vale a base de tudo hoje que eu sou. A estrutura que ele gerou em você. Exatamente. Então, o que eu levo hoje para o meu filho? Né? Sempre isso. Filho, trabalhar, ser honesto, falar a verdade. Né? Então, são conceitos que a gente fala, olha, hoje muda muito, né? A tecnologia, as crianças antigamente era bola, correria na rua, hoje é celular, computador, mas muitos conceitos que a gente passa para os nossos filhos é de 50, 60, 100 anos atrás. Então, quando eu passo isso para o meu filho, dá a educação para ele. Né, plantando um princípio ali que você aprendeu com seu pai. Exatamente. Então, isso, e eu vejo ele atento a essas informações que eu passo. Né, não e falando... absorvendo, né? Exatamente. Ele não fala para mim, pai, mas isso é antiquado, isso... Não. Ele ouve as histórias que eu conto do meu pai, do meu avô, para ele, e isso é o que eu vou deixar para ele, né? A educação, o legado. Eu falo, filho, se o pai conseguir deixar alguns centavos para você, tá bom, mas se eu conseguir deixar a educação... O mais importante. O mais importante. Nós vamos fazer uma pausa, mas voltamos já. Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Nós estamos de volta aqui com o Marcos Cortez, professor, empresário, né, proprietário da Cortez Assessoria, e nós estávamos aqui falando, Marcos, sobre a sua relação com o seu filho Lourenço, né? Sobre os valores que você buscou transmitir do seu pai para ele, e como é que era a relação com os seus irmãos? Em relação a estudo, à educação, os meus pais eram semi-analfabetos, tanto meus pais quanto meus avós. Eles não tiveram acesso à educação.
Meus irmãos também não tiveram, né? O máximo que eles foram ali é no início do 2º grau. Então eu, como fui o caçula, né? O mais novo, então graças a Deus, né, eu consegui me dedicar aos estudos. Os meus pais sempre me apoiavam, né? Não era, não, o pai não estudou e você não precisa estudar também. Não, meus pais sempre apoiavam, né? Embora eles não sejam, né? Não tinha escolaridade nenhuma, mas eles sempre apoiavam para que eu tivesse um futuro diferente, né? Tanto deles quanto dos meus irmãos. E você divide também a sua carreira e a sua vida, né, os negócios, com a Renata Ranieri, sua esposa, que também é contadora, administradora, empresária e mentora, e é nossa parceira aqui no Sobre Isso. E como que é construir uma trajetória profissional ao lado de alguém que atua na mesma área que você, que é presente nas decisões, que é tão participativa nas conquistas do seu dia a dia, do seu trabalho? Isso eu falo que é um morde-a-sopra, né? Porque é uma pessoa que contribui muito, que conhece, né, aquilo que quando eu tenho que viajar para atender clientes fora, quando chega a época de imposto de renda, que a gente vara a noite trabalhando, é aquela pessoa que entende por quê? Porque ela conhece também da área. Então isso é muito importante, né? Às vezes fala assim, mas você está trabalhando fora de horário, né? Ela entende a necessidade. Tem uma companheira ali. Então é uma companheira que realmente, olha, ajuda. Por quê? Porque ela conhece o contexto, conhece também das informações, é uma parceira, né, tanto na gestão, né, da própria empresa, quanto dos negócios. Então isso né, um complemento, soma. Ô Marcos, e vocês são da mesma área, né, atuam na mesma área, e vocês se conheceram na universidade, é isso? Exatamente, conhecemos na universidade, quando começamos a fazer Ciências Contábeis na UEM, né, tínhamos um grupo de estudo, né, estudávamos junto, e aquela questão, né, sempre de estar junto, de estar trabalhando, de realmente ver que a outra pessoa também tem interesse em crescer, da outra pessoa tem interesse em trabalhar, em progredir. Então isso é importante, né, para os dois lados. E cresceu esse relacionamento e está aqui até hoje, né, Marcos? Exatamente, fruto do casamento, fruto do Lorenzo. Ô Marcos, e hoje você também representa a Cortez Assessoria Contábil dentro do NEC, né, o Núcleo dos Escritórios de Contabilidade da SIC, onde você atua como presidente. E o que significa liderar um núcleo que reúne tantos profissionais e interesses diferentes, e qual é o papel desse espaço para o fortalecimento da contabilidade em Cianorte? Josi, essa é uma pergunta extremamente importante, uma pergunta bem peculiar. Como você comentou, são profissionais e concorrentes dentro da cidade, dentro da nossa região, né? Nós temos núcleos de Jussara, núcleos de escritórios de contabilidade de Jussara, de Cianorte, Rondon, Japurá. E são pessoas que têm, né, apesar de serem concorrentes, nós somos parceiros. Por quê? Porque nesse núcleo, né, o NEC, ele traz o quê? Dores que todo mundo sente. Então, olha, nós temos um problema com a prefeitura em relação à regularização de uma empresa. Ou seja, se eu tenho essa dor, o outro parceiro, o outro escritório também vai ter. Como que nós podemos resolver isso? Como que nós podemos um ajudar o outro? Né? Se eu vou lá na prefeitura falar sozinho, ou se nós vamos em 10, 12 escritórios falar com o prefeito, é diferente. Né? Nós temos uma força diferenciada. Né? Quando a gente se reúne, né, sozinho a gente tem menos força, e quando a gente está em conjunto, nós conseguimos discutir dificuldades, nós conseguimos trazer e agregar, né, para todos os escritórios. Se apoiam, se fortalecem. Isso é uma coisa que eu falo que, né, saindo um pouquinho da área, que a área de confecção de Cianorte, às vezes, está em dificuldade hoje, de repente, por não ter esse apoio, né, as empresas de confecção, às vezes, na época, eram muito individualistas, né, de repente, se tivesse aí um núcleo unisse as forças, né, de repente estaria diferente. Isso é uma opinião minha, né, uma visão minha, mas eu falo que sempre quando você se reúne, o associativismo ele agrega muito. Marcos, quantos escritórios estão hoje associados ao núcleo? Hoje nós temos basicamente em torno de 10 escritórios, né, o núcleo
foi criado mais ou menos uns 3 anos e meio atrás. Então hoje nós estamos, né, com um número pequeno, mas uma quantidade de escritórios bem assíduo, né, são escritórios que realmente querem colaborar um com o outro, então faz toda a diferença. Eu gostaria de pedir para você falar um pouco mais, inclusive nós estivemos lá no evento, né, o Sobrício esteve lá no evento promovido na ASIC, eu gostaria que você trouxesse um pouco mais sobre a questão que foi tratada lá. Isso, nós fizemos um evento no final do ano passado, trazendo informações para os empresários sobre a reforma tributária. Nós estamos um ano aí de 2026 iniciando com a reforma tributária, então a mídia jorrando informações sobre a reforma tributária, e o núcleo trouxe para os empresários, né, para os nossos clientes, este evento, né, foi um consultor de fora que veio falar e dar uma explanação geral para que os empresários também sentissem a importância. Por quê? Isso é importante, porque senão fica muito na carga do contador. Olha, reforma tributária é coisa para contador. Não, reforma tributária envolve todos os cidadãos. Envolve o empresário, envolve o consumidor, envolve o contador, envolve o gestor, envolve todas as pessoas. Então isso é importante para que todo, né, o empresariado entendam, olha, o que é a reforma, o que realmente vai ter, o que é só a mídia que está conversando, o que são pessoas que estão falando que não é verdade, mas passar realmente algo claro, né? Nós tivemos um evento para empresários e depois no outro dia nós tivemos um evento para os colaboradores do escritório. Aí uma área mais técnica, uma hora mais, né, mais intensivo, mas isso, né, esse ano a gente pretende também fazer outros eventos, por quê? Porque houve mudanças, né, no final do ano e nós vamos trazer outros eventos para que os empresários também possam conhecer um pouco mais, né, e participar desse processo juntos com a gente. É muito importante esse trabalho que vocês fazem, porque quanto mais esclarecimento, mais fácil e rápido as pessoas vão conseguir lidar com todas essas mudanças, né? Exatamente, Josi, isso é importante, essa sua colocação, porque exatamente o empresário precisa conhecer. Se ele quer fazer da forma certa, se ele não quer fazer aquilo, se ele não está preocupado, mas ele precisa conhecer. O nosso papel é levar para o empresário a informação, levar o conhecimento, né? É claro que a decisão, eu sempre comento com meus clientes, sempre a decisão é do cliente, é do empresário, mas ele precisa de informação. Por quê? Para ele decidir, olha, vou fazer, não vou fazer, ele tem que conhecer. Tem que conhecer os dois lados, né? Exatamente. Então a primeira questão é o quê? É conhecer para que ele possa, né, olha, o que eu vou fazer agora? Optar por algo, né? Ô Marcos, esse assunto é muito importante, é de extrema importância, então você já está convidado para voltar aqui para falar mais especificamente sobre isso. Combinado? Perfeito, combinado. Vamos voltar aqui em uma outra data. É uma aula. Vamos falar um pouquinho. A linguagem que as pessoas possam entender, que a linguagem técnica é muito difícil para quem não está conectado ao assunto, né? Exatamente, Josi. Isso é importante. Exatamente, porque quando a gente vai falar para o empresário, tem que ser um linguajar que o empresário entende. Olha, o que vai mudar? Nós temos que ser práticos, temos que ser direto. A parte técnica, toda aquela parte burocrática, a gente deixa para dentro dos escritórios, né? Mas o empresário ele tem que entender o macro, ele tem que entender, olha, o que realmente são mudanças, o que é significativo, o que é só mídia falando. Então a gente vai vir realmente esclarecer isso para não só o empresário, mas toda a população. Muito bom, então nós esperamos você. Ô Marcos, e uma vez que você construiu o que é a sua história, a sua trajetória, a sua família, a sua formação, a sua empresa, né, tudo aqui em Cianorte, o que Cianorte representa para você, não apenas como cidade, mas como um lugar de pertencimento? Josi, eu falo que Cianorte realmente é pertencimento mesmo. Eu já tive propostas, eu já tive oportunidades de ir para grandes cidades, né, para grandes centros,
Mas essa questão, né, Que bom que do você não foi, bairrismo, senão o Cianorte ficaria sem a Cortez Assessoria, né? e essa questão de Cianorte para mim é de coração, realmente. Eu falo que eu sou nascido, criado em Cianorte, e isso eu falo com orgulho, né? A gente fala, muitas pessoas, mas é a cidade do interior, né? Interior. Puxa o R, né? Não é do grande centro, mas eu tenho orgulho de Cianorte. Cianorte é uma cidade planejada, é uma cidade limpa, uma cidade bonita, e realmente só orgulho eu tenho de participar, né, e de pertencer para essa cidade. Nesse cantinho bonito que não é algum lugar do mundo, né? Exatamente. E quando você olha para trás, Marcos, qual é o legado que mais te orgulha? Josi, acho que o legado que me orgulha é realmente ter trabalhado desde cedo, ter dedicado, né, ao trabalho, ter dedicado aos estudos, ter dedicado à minha família, à minha empresa. Então eu falo que realmente é orgulho, é gratidão a Deus, né, por ter construído isso. É claro que sem Deus a gente não faz absolutamente, né, eu falo que a gente tem muito mais para agradecer, para ter gratidão do que pedir, né. Deus é maravilhoso. E assim, é só gratidão mesmo pelas conquistas, né, pelo que Deus tem dado a oportunidade. E realmente isso nos motiva a cada vez dedicar mais, trabalhar mais, para que a gente deixe realmente o legado para o filho. Olha, né, o que meu pai está fazendo realmente é importante e valeu a pena. E quando você olha para frente, o que ainda faz sentido construir? Eu falo que realmente dar continuidade, crescer. Eu falo que a gente sempre tem que ter uma ambição, né, de uma forma benéfica, né? A ambição ela é muito boa quando ela é do lado bom, para que a gente possa crescer, ajudar outras pessoas, né, poder passar conhecimento. Isso eu falo que é o futuro e é o que espera para a gente. Ô Marcos, como você falou aqui, né, de perspectivas de futuro, como que você vê essa expectativa com relação ao núcleo? O núcleo a gente vê com uma expectativa, Josi, bastante promissor, principalmente no ano que nós estamos falando aqui de reforma tributária, que os escritórios de contabilidade, os contadores, eles terão um papel diferenciado, né, na sociedade. Eu falo que não nem na parte empresarial, é na parte da sociedade. Então nós vamos trabalhar cada vez mais para trazer informação. Cianorte ele é muito carente em relação a cursos, a treinamentos, né? Nós, quando tem algum curso das áreas fiscais, da área trabalhista, nós temos que mandar colaboradores para Maringá, para Umuarama, para Paranavaí, e nós pretendemos trazer esses cursos para essa. Então é um empenho aí em fortalecer. Exatamente. Por quê? Porque Cianorte precisa desse, né? Cianorte é muito carente nessa questão de cursos, treinamento e capacitação. A gente, com quem você conversa, você fala, nós não temos mão de obra qualificada, mas nós temos que disponibilizar isso, nós temos que trazer isso, né, para os estudantes, os trabalhadores das empresas, os colaboradores das empresas. Então nós precisamos disso. Então isso, o núcleo vai trazer esse crescimento, vai trazer esse fortalecimento também da mão de obra qualificada. Ô Marcos, é interessante que você fala de trazer a mão de obra especializada, porque inclusive nós abordamos aqui sobre isso com outras pessoas que estiveram aqui, essa necessidade em algumas áreas. Então o núcleo tem feito algum trabalho com relação a isso? Sim, tem feito justamente nesse sentido de trazer cursos técnicos, né, cursos de pequeno período, então cursos lá de 24 horas, de cursos de 8 horas, de atualização. Por quê? Porque realmente a gente precisa qualificar essa mão de obra. Nós vamos contratar por escritório e chegam currículos sem qualificação. Mas onde que nós estamos preparando isso? E você percebe que existe uma demanda, não só na área contábil, mas de um modo geral, de mão de obra mais preparada? Exatamente, Josi. Hoje, se você falar com quase todos os escritórios, se você falar assim, olha, eu tenho uma pessoa que tenha conhecimento, uma pessoa que já tem uma parte prática, qualquer escritório vai contratar. Então hoje a gente vê a falta, né, a necessidade de profissionais qualificados. Então o núcleo vai trazer esses treinamentos, os próprios integrantes do núcleo, né, nós vamos fazer
treinamentos gratuitos, né, para algumas pessoas, levando esse conhecimento e essa atualização, né, para alunos, para pessoas que queiram se desenvolver para poder entrar no mercado de trabalho um pouco mais preparado, né? Não que eles irão entrar de uma forma totalmente já qualificada, mas, né, com uma preparação um pouco mais adequada. Isso é muito bom, né? Porque é bom para a pessoa que vai ter a oportunidade de fazer uma especialização, um novo curso, e para as empresas receptoras que também vão acolher um colaborador mais qualificado, né? Exatamente. Então as empresas hoje têm essa necessidade, né? Hoje eles comentam com a gente, eles vão falar com a universidade, né? Eu hoje, como professor universitário, as empresas vêm com essa necessidade, né? Hoje a parte técnica, né? Às vezes o aluno ele sai formado, mas ele não sai com conhecimento técnico para atuar no dia a dia. Ô Marcos, e para quem quer acompanhar essa agenda de cursos e eventos do Núcleo, como que faz para se inteirar? Josi, pode entrar no site da SIC, então sempre que tiver algum curso disponível à população, nós vamos estar divulgando no site da SIC, né, com todas as informações de qual curso que vai ser, né, para quem que vai destinar aquilo. Então as pessoas procurem o site da SIC, nós vamos estar sempre aportando isso lá. Marcos, e hoje, diante da sua experiência, da sua trajetória, o que você diria para aquele menino de 11 anos que estava trabalhando no supermercado? Josi, essa é uma pergunta bem difícil, uma pergunta bem profunda, né? O que eu diria para esse menino, né? Para hoje ser uma criança, aquele pequeno Marcos de 11 anos, eu falaria para ele: trabalhe, estude, que o futuro te reserva muita coisa boa, muitas conquistas, que realmente você vai chegar lá na frente e vai se vislumbrar de tudo aquilo que você conquistou, e de repente você fala: meu Deus, mas será que eu mereço tudo isso? Será que isso tudo é meu? E eu falaria para ele: olha, continua nesse caminho, que o futuro é muito promissor, muito gratificante. Valeu a pena. Valeu a pena. Todo esforço. Com certeza. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença aqui no Sobre Isso. É um grande prazer, uma grande honra para nós receber você aqui. Eu que agradeço, Josi, a Ellen também, por essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, bater esse papo. Realmente um programa incrível, né? Vocês estão de parabéns, né? E estou à disposição de vocês para quando precisar. Já está convidado para o próximo. Muito obrigado, Marcos. Nós estamos encerrando aqui, né, com o Marcos, sobre a sua trajetória, que nos mostra que a educação, a dedicação e os valores são a base de um legado verdadeiro. Obrigado, Marcos, por compartilhar a sua história e inspirar todos nós a construir caminhos com propósito. E o que você aprendeu hoje, caminha com você. O Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão, e até o próximo Sobre Isso.